Eu simplesmente encaixei ele aqui, ó. Esses pininhos, encaixo aqui na ponta, em cada buraquinho aqui, aperto isso até o final. E cada fio desse aqui, cada linha dessa, ela está conectada por dentro. Então não está conectada entre si aqui não, está conectada assim. Aqui também, só daqui até aqui está conectado. Daqui até aqui está conectado. Então são independentes. Eu liguei 2 fios nas pontas do potenciômetro. Então ele vai me oferecer uma resistência. Eu não sei qual que é o valor que está ali. Vou colocar no multímetro para medir resistência e vou medir quantos ohms tem de resistência esse equipamento. Então acho que deve ser maior. Olha aqui, sim. Olha lá. Ele é de 50K. É isso mesmo? O valor dele aqui, olha lá. Pode observar aqui que está escrito em cima 50K. Né? Os que estão mais próximos, né? Aí 50K, beleza. Como eu vou fazer uma variação, isso aqui eu vou pegar fazer isso. Ou eu chego mais para cá, ou chego mais para lá. Não sei que posição que ele está, fisicamente. Ele está dando 50. Opa! Pode errado. Esse do meio. Ele deu 0. Quer dizer que ele está... Gira ele para mim, por favor. Ele está mais próximo de quê? Estava mais próximo do lado de lá, né? Então vai girando aí. Põe o time para cima aqui. Vai mudando. Olha, vai mudando a resistência. Ó. Chega a 30, 35, 39, 40, 52, né? 5, chegou no topo. Então, quer dizer, essa ponta aqui agora está encostando mais do lado de cá. Aqui, ó, 49, 49. Então, vamos de novo. Vai voltando para o outro lado, vai diminuindo a resistência. 40, 35, 20, 30, 25, 20, 16, vai até zerar. Zero. Ou seja, esse cursor está encostando, lembra daquele desenho? Ele está encostando lá embaixo, estou medindo com os dois aqui de baixo, então eles praticamente estão em curto. Se eu fizer a mesma coisa com a outra ponta, por favor. Aí, ó, tem 50, né? Aí eu vou diminuir agora, vai ficando mais... Eu estou subindo aquele cursor lá da tela, eu estou subindo para poder ficar na parte de cima, por exemplo. Ok? Então essa é uma resistência de 50K ohms, ou seja, 50 mil ohms. Lembra que o K representa 3, né? E eu tenho essa variação. Com essa variação, eu posso ter um controle. Como eu tenho uma divisão, uma diferença de potencial, eu tenho uma divisão de valores entre eles, se eu for medir dentro de um circuito qualquer a tensão que está em cima aqui, beleza, vamos lá? O que está alimentando aí? Nada, absolutamente nada. Isso é bom, foi bom esse posicionamento. Como que o meu time está medindo? Ele tem uma fonte de energia, uma bateria, que ele está colocando uma corrente elétrica aqui, circulando aqui dentro, né, pelo circuito, e quando você faz parte do circuito, melhor falando, quando você faz esse equipamento fazer parte desse circuito, aí ele vai ter a função e o multímetro consegue te informar qual a característica que você está mexendo. Eu tenho uma bateria aqui, eu vou colocar aqui. Lembra que eu falei bateria? Tem um polo correto e tal. Vou alimentar o circuito aqui de forma que aqui eu tenho basicamente um positivo, positivo e negativo. Né? Normalmente o vermelho é colocado como positivo e o preto é colocado como negativo. Então, beleza. Eu vou pegar esses valores e colocar lá em cima do potenciômetro. Aqui, ó. Colocar ele no positivo e no negativo. Então, os 9 volts estão sendo aplicados em cima do resistor, do potenciômetro, das laterais, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar um outro pino aqui, vou pegar o negativo e vou medir, não sei onde que está não, está aqui. E vou medir um valor de tensão. Nesse caso, aqui eu estava medindo resistência, ohms. Eu vou medir tensão contínua. Então, contínua seria essa V de tensão, o valor a identificação de tensão, e um símbolo reto, então tensão contínua. Se eu tivesse com esse V, um símbolozinho alternado, seria corrente alternada, que eu vou explicar mais tarde como é que ela está. Então, 20, vou colocar aqui em cima dele, se estiver tudo funcionando corretamente. Beleza. Faça favor de mexer. Então, chegou a 0, vai do outro lado, até os 9 volts. Tem até mais um pouquinho, né? Correto? Então eu estou, quer ver?
Vamos memorizar novamente aqui. Aqui tinha duas bolinhas em cima assim e uma bolinha do cursor. Eu apliquei 9 volts em cima dele. Estou medindo aqui. Digamos que o terra, o negativo e o cursor. Eu cheguei ao cursor porque tudo para baixo. Tinha 0 volts, porque eu estava praticamente curto. Se eu fosse até aqui, eu teria 9. Se eu fosse até o meio, 4,5. Vamos colocar 4,5 aqui. Eu quero 4,5. Não pode ser mais nem menos, hein? Senão o negócio queima. Olha lá, 4, não, tá errado. Opa, neto. Então aí vai de precisão, tá? Então tem 4,47 aí. O que acontece? Você vai montar um circuito de forma que você vai ter mais resistências e você vai ter condição de variar todo o potenciômetro numa diferença menor. Porque aqui eu estou variando tudo, em todos os 9 volts. Então dentro de um circuito, quando você for fazer uma variação dessa, ela vai atuar diferente, um ponto bem específico para ter uma variação menor. Beleza, vamos agora na medição desse resistor aqui, que aparentemente os números foram de 69 ohms. Será que é isso mesmo? Será que eu falei o número certo das coisas? Vou colocar em cima dele. O valor de resistência para 200, então é 69. Vamos ver se está certo. Certinho. Quer dizer, só não está certo por causa da precisão dele, da tolerância dele. Quem consegue enxergar aqui? Isso aqui é ouro ou prata? Esse terceiro aqui, prata, não é? Cheguei perto. Hein? Esse é ouro. Ouro? É. Então, ouro é 10%, prata é 20%. Então, calcula aí. Se é 10%, tem que estar 10% de tolerância. Está dentro da faixa? É 69. 67, 10%? Isso. Tá, né? Tá. Então, o componente está vendido corretamente. Só que ele pode não ser bom o suficiente para o seu projeto, porque senão ele vai deixar uma margem de variação no seu projeto de forma que o circuito não poderia ter aquele valor de tensão ou de corrente. Ele tinha que ser mais preciso. Por isso que é preciso estabelecer direitinho qual que é o valor de tolerância do componente que você está comprando. Então, tem uma outra coisa que nós vamos entrar aqui para frente, que vai ser para a gente não precisar de parar na prática depois, a gente vai parar para outras coisas. A obtenção de resultados de resistência. Nós temos aqui 69 ohms, beleza. Nós temos aqui, por favor, qual é o valor desse resistor? Vermelho 2. Qual que é? Vermelho 2. Vermelho é 2. 2.200. Certo? É isso mesmo? Então, beleza. Então, aqui, posso medir aqui? Dá para medir em 200? Não. Dá para medir nesse? Não. Então, eu tenho que medir no 20K, certo? Então, eu passo para o 20K. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, 2.200, tolerância de ouro, né? 10%. Tá dentro da faixa. Tá mais preciso até, né? Então, beleza. Só que eu preciso de um valor muito específico e que não vende. O que eu preciso, então? Eu preciso de um valor que vai ser o seguinte. Essa resistência mais essa resistência aqui. Quanto vai dar? Aí eu tenho que colocar ela em série. Eu ligo um terminal no outro terminal e eu vou medir a ponta dos dois. Quanto vai dar? Quanto vai dar? Isso aqui é 2.200, isso aqui é? 2.269. Só que não vai nem ler, né? Ó, 2.200. Não fez diferença. Então, assim, é lógico que a diferença de resistência aqui foi pequena. Mas, por exemplo, se eu pegar um outro valor, esse outro aqui tá qual, né? 47 ohms, é pequeno demais. Aí que vai dar menos diferença, né? Vamos pegar aqui um valor maior aqui. Esse aqui, por exemplo, ele tem um valor maior do que esse 69, vamos ver qual é o tamanho dele. Esse aqui tem uma letra maior ali. Vamos ver aqui. Esse aqui deu... Quanto que deu aí? Consegue chegar? Leia agora. 14. Opa. 20K. Ah, então ele está maior. Tá. Está 200K. Aí está dando quanto? 148 ou 14,8? 14,8. 14,8. Então deve ser 15K isso aqui. É isso mesmo. Marrom, verde e laranja. Marrom 1, verde é 5, laranja é 4, né? Então 15K. Isso mesmo?
Quase isso. Deu 15K. Beleza, 15K com 2.200, aí vai dar diferença, certo? Então se eu colocar ele em série aqui, 15K mais 2.200, vai dar 15, 16, 17, 200, teoricamente, né? Assim, vamos lá. Vamos ver quanto vai dar certinho. Aqui, ó, tem que ser no de 20 mil, né? No 2.000 não vai conseguir. Então, vou na faixa. Quanto deu aí? A gente está muito... É isso mesmo? 14 mais 2? É porque 14, era 14 e pouquinho, mais 2 e pouquinho, né? Então, deu os 17. Então, aí no caso, o que você tem? Você tem tolerância de dois tipos de resistores. Que no caso, quando você for fazer uma montagem dessa em série, você tem que, lógico, pensar o que você vai fazer. Se eu vou comprar dois resistores de tamanhos corretos, tolerância correta, para você obter um resultado certinho, ok? Aí dentro de um circuito desse, por exemplo, a bateria aqui está sendo consumida. Dentro desse circuito, por exemplo, eu posso colocar esses resistores mais essa variação. Então, vamos fazer isso? Esse resistor aqui, ele vai ligado em série com esse aqui. Peraí, como é? Tá aqui, vai passar para cá, daqui para cá, e daqui vou ligar no negativo. Eu vou ligar essa ponta aqui no negativo. Ele está indo no positivo. Beleza. Aí eu vou fazer variações. Essas variações... Não, peraí, fiz errado. Tá. Eu vou ter uma condição diferenciada aqui. Eu tinha que desenhar, né? Quer que desenhe? Vamos desenhar da seguinte forma. Eu tenho várias resistências agora dividindo o potencial. A diferença de potencial, eu não falei que o total é 9 volts. Então quando eu tenho os resistores todos montados no circuito, vamos escrever aqui, eu tenho 9 volts. 9 volts. 9 volts aqui eu estou indo para um resistor. Esse resistor está indo para outro resistor. Esse resistor está indo para outro resistor, que é um variável. Não, é meio tortinho assim, né, variável, né? Esse modelo. E esse resistor está indo para o negativo aqui. Beleza. Então esse aqui é 69. Não, 69 não. É 14, né? 69 é o outro. Esse aqui é 14K. E esse aqui é 2.200, 2K2. E esse aqui é de 50K. Então vamos tirar aqui e ver o total de resistência que a gente tem aqui. Tirei aqui e tenho aqui. Então eu tenho essa ponta está desligada, né? Todos desligados, estou vendo essa resistência aqui. O que eu estou fazendo aqui agora? Vai me dar uma resistência bem grande. Então 50K mais 14 mais 2.2, deu? 60, quase 65. Uma coisa muito importante que tem que ter bem é o seguinte: eu estou segurando isso aqui, ó, tá errado. O que eu tenho que fazer? Segurei. Você aperta aí. Então, você segura aí, que aí eu não tenho influência nenhuma do meu corpo. Ou então, no mínimo, você deixa isso fixo em algum lugar, você vem cá e coloca, para não dar influência na sua mão. Porque aqui a gente tem uma resistência. Tá? A gente tem uma influência nisso. Então você vem, faz isso. Quanto deu aí? 60 e... Quanto? 69, né? É quase 70K o total da resistência. Porque a resistência é o seguinte: você tem, a cada uma que você coloca em série, o número total da resistência vai ser a soma deles. Tem uma outra forma de conseguir um valor de resistência, tem isso aqui, ó. Tá? Essa forma é paralela, essa aqui é em série. Aqui você tem um cálculo básico, que eu vou mostrar aqui depois, que é o seguinte: se você tiver dois resistores de 100 ohms, qual vai ser o total? 50 ohms, beleza? Então tem um cálculo certinho, vou mostrar que vai ficar mais fácil. Aqui qual que é o fator? Somou, em série soma. Então nós temos aqui um circuito de forma que nós vamos ligar no positivo, vai passar pelos resistores. Aqui, isso aqui vai ligar no negativo. Legal. Tá tudo ligando? Tá. Aí eu vou pegar aqui e fazer a medição da variação de tensão em cima desse ponto também. Opa! Eu estou medindo o quê? Resistência. Não pode medir tensão, então tem que mudar para tensão. Então,
colocar em 20 aqui e vou medir aqui. Dá para mim uma variação do multímetro lá? A maior que tem essa daí? Beleza, então vai, volta lá na maior. Olha, ó, a maior que deu foi 7. E qual que é o total da bateria? 9,5, né? Então, quer dizer, aqui, a diferença de potencial que eu tenho nesse ponto aqui, ó, eu medi aqui e aqui, ó, é 7, alguma coisa, 4. Por quê? O resto da tensão de 9,4 ficou aqui. Então, aqui quanto que eu tenho? Vamos medir? Vai ser em cima dos resistores, dos dois resistores. 2,4. 2, alguma coisinha, né? Porque não é 9 volts, é 9, um tanto, né? Então 2 volts está aqui em cima e 7 está aqui. 2 mais 7, 9, que é o total. Então, por isso que chama diferença de potencial. Você tem a diferença de potencial aqui. Se você coloca resistores montados seriamente dessa forma, serialmente, você vai conseguir oferecer para um determinado circuito uma quantidade que você estabelecer. Então, nós temos aqui agora que pegar a fórmula. 9 volts. Qual que foi a resistência total que nós achamos? 60 e alguma coisa? 67. Foi isso? 9 volts, 67K. Calculadoras na mão. V é igual a R vezes I. I é igual a V sobre R. I é igual a 9 dividido por 67.000. Por favor, calculadoras. Quem está aí? Está na mão? Foi atender o telefone. Não, está aqui. Quem tem na mão aí? Deixa eu ver. Calque 9 dividido por 67. Nossa. 67 o quê? Mil? É isso mesmo? 67K. 0,1 ampere. Não, 0,1 miliampere. Então dá 100 microamperes. 0,0001. Só isso mesmo? 9 dividido por 67 mil. É isso mesmo. Então assim, um consumo muito pequenininho. 100 microamperes. Certo? Então essa quantidade recente. Agora, o que vai acontecer se a gente tirar isso daqui e ligar direto aqui? Aí a resistência vai ser outra. Então eu tirei 2.2, isso aqui está ligado direto. Ó. Então eu tiro 2K. 2K, 65. Então 9 dividido por 65. Não mudou muito não. Mas se eu tirar o 50K, 9 dividido por 50K, 7. Aí já deu 1 miliampere. Então deu 10 vezes mais. Né? Então a variação de corrente que eu tenho nesse circuito vai depender de quê? Da resistência elétrica. Quanto maior a resistência, eu tenho menos corrente elétrica. Não foi isso que eu falei? Se eu tenho uma maior resistência, eu tenho uma menor passagem de corrente elétrica. Ficou claro isso agora que eu tinha falado? Ficou claro. Eu tenho um problema porque não é a mesma unidade de medida. Por exemplo, quando você fala amperes, são a quantidade de elétrons, né? Uhum. Quando você fala em volts, não é mais a quantidade de elétrons. Não, a diferença de potencial, é a potência que você tem que... Né? Pois é, mas, então, não é teria que... Não é dado em amperes, né? Não é dado em amperes, a potencial máxima em amperes, por exemplo. Né? Não, aí por isso que dá toda uma confusão. Você tem que pensar da seguinte forma. A corrente é a quantidade, basicamente só isso, é a quantidade de elétrons que estão passando. Então, pronto. A tensão é a diferença de potencial medida dentro desse equipamento. Nós vimos aqui que em cima desses tinha 2 volts, e aqui 7 volts, e o total é 9. Você colocar um outro resistor aqui, ela vai dividir da mesma forma. Vai ficar dividido com outro valor aqui, dependendo da resistência que ele tiver. Então a resistência menor, quantos volts tem em cima dele? Só 2. Uma resistência maior, quantos volts tem em cima dele? 5. Quando você diminui conforme aumenta a resistência. Justamente. Então você tem aqui um circuito que você pode possibilitar a fornecer para um outro lugar um valor de tensão. Então nós estabelecemos que aqui teria 7 volts. Você vai simplesmente daqui para frente ligar
algum circuito que vai consumir aqueles 7 volts. Certo? Então, se você tem a necessidade de tirar 9 volts e passar para 7, basicamente um resistor consumindo esses 2 volts, ele vai ficar aqui em cima dele e aqui vai ter só 9 volts. Então você oferece para isso. Então, dentro de um circuito tem um monte de componentes fazendo isso para que um determinado circuito esteja funcionando. Ficou claro? Visualmente aqui foi mostrado tudo que foi apresentado na prática. O elétron em si, com todas as partes de condução, resistência, o que é resistivo, o que não é, materiais diferentes e diversos tipos de componente. Ok? Então eu vou mostrar aqui agora justamente isso, como fazer esses cálculos e vamos chegar depois aos capacitores, que são componentes que são capazes de armazenar energia. Você carrega e fica armazenada energia. Se você ligar alguma coisa nele, ele consome aquela energia e pronto, acabou. Ele não é uma bateria, ele só fica armazenado momentaneamente. Assim que você consumiu, ela não gera mais energia. Você tem que recarregar. E isso é um fator muito interessante, porque para capacitâncias pequenas, você carrega ela rápida. Para capacitâncias maiores, você demora a carregar e demora a descarregar. E com isso, aqui você atua com frequências maiores. E aqui você atua com frequências menores. Né? E aí, esse efeito você tem um recurso para oferecer em diversos circuitos, esquemas que você precisa montar. Vamos lá nessa teoria de novo? Infelizmente vocês não puderam mexer na prática, mas